presidente Lula encomendou ao primeiro escalão, ou seja, aquela galera muito próxima a ele, ministros importantes e tudo mais, um novo pacote anti-inflação. Principalmente, sabe qual é o objetivo? Tentar reduzir o preço dos alimentos no país. Essa encomenda foi endereçada aos ministros da Fazenda, ministro da Casa Civil, Agricultura, Desenvolvimento Agrário e ao presidente da Companhia Nacional de Abastecimento. Tudo isso por causa das últimas pesquisas mostrando baixa aprovação. Vamos ver na reportagem. Na avaliação do governo, os preços foram afetados principalmente pelos impactos das mudanças climáticas. Segundo dados do IPCA de fevereiro, a inflação da alimentação em domicílio variou 1,12%. Em janeiro, a alta havia sido de 1,8%, maior marca para o mês em 8 anos. O que determina que esse aumento ele ocorreu em função de questões climáticas que foram muito importantes no Brasil. Todo mundo assistiu o excesso, a alta temperatura no centro-oeste, as chuvas ocorridas no sul do Brasil. O Ministério da Fazenda, entretanto, já enxerga uma tendência de queda nos preços para os produtores e espera que isso chegue aos consumidores até o mês de abril. Eu quero ressaltar bem isso, porque senão a dona de casa vai no supermercado e fala assim, o arroz ainda não baixou. A gente espere, e aí com esse comunicado, que se de 7% a 10% foi colhido e o preço ao produtor baixou 20%, a gente espera que os atacadistas comecem a baixar o preço também, porque ele consegue comprar mais barato. Para evitar que novas variações impactem o setor nesse ano, o governo estuda medidas para o Plano Safra, com atenção especial ao plantio para abastecimento do mercado interno. São medidas estratégicas, não só crédito, mas como também o governo lançar contratos de opções. Olha, o preço mínimo é tanto, eu lanço um contrato de opção aqui, se o preço cair abaixo, já que nós temos a Política Nacional de Garantia de Preço Mínimo como obrigatória, que usamos isso de forma estratégica. A movimentação do Palácio do Planalto acontece como resposta às pesquisas de opinião que registraram uma piora nos índices de avaliação do trabalho do presidente da República. A alta do preço dos alimentos foi identificada pelo governo federal como um dos principais motivos para a queda de popularidade de Lula. Pesquisa Genial Quest, divulgada na semana passada, perguntou aos entrevistados especificamente sobre os preços dos alimentos. 73% responderam que eles pioraram, 13% disseram que os preços caíram e para outros 13% ficaram iguais. 1% não soube ou não respondeu. Você viu que interessante aquela última imagem da reportagem, dizendo a sua impressão sobre o preço dos alimentos e 73% dessa pesquisa citada. Olha ali, perfeito. Obrigada, Nath, nosso DTV. A pesquisa da Genial Quest, feita em 6 de março. Isso somado às pesquisas de avaliação de popularidade de Lula, é isso aqui que faz o pessoal pensar, olha, seguinte, temos que dar uma melhorada no negócio. Qualquer gestor faz isso, né? Estão chegando feedbacks ruins, puxa vida, deixa eu olhar melhor para a minha equipe, como é que eu vou melhorar a atmosfera de todo mundo? E aí eu começo essa nossa rodada aqui de bastidores e de apuração com o Pedro Duran para a gente poder compreender os efeitos políticos disso. É Lula chamando, gente, ó, a gente vai ter de se arquitetar e se tem uma coisa que mexe com a popularidade direta, é o cidadão poder entrar no supermercado e pagar mais barato por um alimento, né, Pedro? Pois é, mas eu apurei que esse plano ele não vai ficar restrito aos alimentos, Elisa. Ele vai do feijão e arroz à conta de luz. Porque também tem uma encomenda para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para poder desenvolver medidas que possam baratear o custo da conta de energia elétrica para as pessoas que moram nas cidades brasileiras. Lula disse para o Haddad nessa reunião realizada ontem que está achando que a conta está chegando muito cara para as pessoas, e especialmente para aquelas mais pobres. E isso precisaria mudar. No caso dos alimentos, o foco maior desse plano anti-inflação, desse pacote que o Lula encomendou aos ministros, são os grãos, especialmente o arroz e feijão, que são a base da alimentação do brasileiro, mas também as frutas e os legumes, porque esses foram os alimentos mais impactados com as mudanças climáticas no ano passado, final do ano passado e no começo desse ano. Para se ter uma ideia, Elisa, o exemplo do arroz, que é muito simbólico, porque subiu muito nesses últimos meses, a concentração da produção de arroz hoje no Brasil está muito no Rio Grande do Sul.
é onde tem a maior parte da produção de arroz. Temos muito. E a ideia do governo, o Rio Grande do Sul sofreu muito com as chuvas, né, no final do ano passado, especialmente nos primeiros meses de 2024. A ideia do governo é ampliar essa produção para outros estados brasileiros, para a gente perder a dependência do Rio Grande do Sul e aí garantir que o produto tenha um preço mais acessível quando tiver algum tipo de problema local. E aí eles já traçaram aquela região que eles chamam de Matopiba, né, que é a junção do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, como uma região que poderia ser produtora de arroz. Então, os ministros agora vão correr para estabelecer essas medidas para tentar reduzir o preço dos alimentos, mas também de outros itens importantes para a economia, como é o caso da energia elétrica, Elisa. Só que aí a gente vai caçando aqui, e é o trabalho do jornalista, a gente vai rememorando outras matérias. Nós demos, o Pedro citou a questão da conta de luz, nós demos 3 semanas atrás que a ANEEL, por exemplo, tinha mantido a bandeira verde na conta do mês de março, e seguiria, portanto, naquela linha do baixo custo, né? Bandeira verde é quando as coisas estão ali minimamente, honestamente bem, você tem os níveis das represas em alguma normalidade, se é que a gente pode chamar assim, então não vamos encarecer a conta de luz. Ô, Débora, como é que é esse cenário, né? A gente quer entender se tem motivo para preocupação de fato com os preços, se exatamente tem como baratear ou seria uma mão ali mecânica, né? Uma influência, um dedo no governo em cima de algo que pode causar um problema maior. É exatamente isso, Elisa. Sendo bem direta, pontual, não existe respaldo econômico para uma justificativa agora de qualquer tipo de intervenção ou para essa ação do governo. Por quê? Porque os números não mostram que economicamente a gente está ruim, inclusive na questão da inflação dos alimentos. É bem verdade que a gente teve uma alta da inflação dos alimentos, mas que ela já voltou a desacelerar. Só para poder rememorar vocês, a gente teve em 2021, aliás, em 2020, os preços dos alimentos chegando a passar dos 18%. A gente desacelera em 2021 para 8%, 2022 volta para 2 dígitos. Ano passado a gente teve deflação. Início desse ano a gente teve a inflação de alimento passando de 1%, mas agora, Elisa, a gente já baixou de 1%. E aí eu peço para vocês me acompanharem aqui no telão, só para vocês entenderem alguns dos alimentos que mais ficaram caros aqui nesse mês de janeiro. A informação que a gente trouxe, inclusive, essa semana, da inflação, né, do mês que foi divulgado aqui em janeiro. Olha só, olha a manga foi o item que mais ficou caro. Em janeiro, ela tinha subido 23,35%. Perceba que em fevereiro ela subiu 16%, já desacelerou essa alta. O açaí também já desacelerou. A cenoura, eu vou para itens que a gente mais consome no nosso dia a dia. A cenoura, que tinha sido um grande vilão no mês passado, alta de 43%, já desacelerou para uma alta de 9,13%. A batata inglesa, que tinha ali, que estava em 29%, desacelerou para 6,79%. Nossa, que diferença, Débora. Essa lista aqui são dos primeiros itens, né, que mais aumentaram realmente os itens de alimento nessa inflação do mês aqui de fevereiro. Se a gente for um pouquinho mais para baixo, a gente vai ter o feijão, a gente vai ter o arroz que inclusive também já desacelerou essa alta. O arroz, inclusive, olha, a alta dele em janeiro tinha sido de 6,39%, agora em fevereiro, 3,69%. Ou seja, a gente tem uma inflação de alimentos desacelerando, os impactos do El Niño estão sendo menores do que o que era esperado, então essa inflação começa a se comportar um pouco mais. E aí a gente tem um cenário macroeconômico que vem bem melhor, um PIB que foi bastante representativo do ano passado. A expectativa do PIB para esse ano só tem sido revista, inclusive para cima pelas casas, pelos analistas. A inflação que vem desacelerando como um todo, ou seja, os dados econômicos não dão respaldo para essa detecção, ou seja, para essa justificativa agora do governo procurar dizer, olha, o problema da imagem do Lula é econômico. Não é. Economicamente não é. Pode ter uma percepção ruim da população, dizer, olha, eu estou chegando lá no supermercado, estou encontrando alimento mais caro. A percepção da população para melhorar isso ou para que ela sinta ali, olha, ficou melhor, a gente está pagando mais barato, ela vai sempre demorar mais. É mais ou menos como, por exemplo, a taxa Selic. Quando a gente reduz, a gente vai sentir o efeito retardatário disso. Mas economicamente falando, eu costumo dizer assim, contra números não há argumentos. A economia, o cenário, não traz justificativa para essa atitude que seria muito mais política, uma preocupação de uma imagem política do que qualquer outra coisa. E mais, de acordo com alguns economistas que eu conversei, ter uma
intervenção agora, por exemplo, em preço de alimento, pode causar uma distorção. E aí o problema muito maior, que foi o que você falou quando você estava aqui me chamando para a gente bater esse papo, Elisa. Pois é, o governo federal tentando medidas no alimento, então, enquanto as prefeituras estão tacando obra de asfalto, né? Minha Nossa Senhora, o que tem de obra por aí, mas aí diz respeito à caminhada de eleição municipal, cada um vai jogando da maneira que pode para atingir os eleitores. Eu tive até uma ideia quando eu vi a Débora mostrando ali. De não comprar mais manga? Não, eu tenho umas cebolas que estão fazendo aniversário na minha geladeira. E eu comprei elas muito provavelmente meses atrás. Se eu vender agora, eu vou sair no lucro. Faça isso, Pedro. Bora, claro, Carol Souza, não posso perder a amizade da nossa editora-chefe que está aqui me dizendo bora que o tempo está passando. Obrigada, Pedro. Obrigada, Débora, também.